E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Rui Macedo. Anda em todo o país a representar a arbitragem portuguesa como juiz-árbitro. Rui, passas mais tempo nos torneios ou em casa? No que diz respeito aos fins de semana, claramente passo mais tempo nos torneios. Em média, embora tenha reduzido um bocado este ano por opção, mas em média andava à volta de 22 a 26 fins de semana fora, tirando algumas provas que também faço durante a semana. Mas pronto, na arbitragem claramente passo muito mais fins de semana fora do que em casa. Mas o ténis dá-te prazer, essas semanas, ao fim e ao cabo, é um trabalho que estás a fazer, mas dá-te prazer, é um trabalho que te dá prazer? É um trabalho que me dá realmente muito prazer. Comecei a jogar ténis com 10 anos, depois fui até aos 18 anos a jogar, fazia alguma Onde é que competição começaste? no Juventude Desportiva da Flamenga. Era só um campo de ténis no meio dos prédios, ainda fiz um esporte de lufizinhos. Ainda te lembras quem foi o teu primeiro treinador? Lembro, sim senhora, Vítor Lopes. E depois o meu segundo treinador, uma pessoa por quem eu nutro um grande carinho, que para mim é uma referência enquanto pessoa. Foi meu colega, eu também acumulo as funções de treinador e diretor técnico do Ténis Clube da Póvoa Santo Adrião, e foi meu colega até há 5, 6 anos, Que é? que é o professor Ramiro Teixeira. Foi uma grande dor de cabeça para mim, a forma como lhe iria dizer que, na minha ótica, ele com 84 anos estava na altura de parar. Eu estava com medo de dizer alguma coisa ao senhor e eu não me ia sentir bem com isso. Ele aceitou bem, felizmente, presença assídua no clube, a ver os treinos do Neto, que o senhor que lhes dou. Está uma coisa muito gira. Foi uma referência para ti? Sim, completamente. E é isso que eu tento passar também aos meus atletas e até aos meus colegas da arbitragem, que eu vou procurando motivar a entrarem na arbitragem, que depois lhes vou abrindo as portas e dando os caminhos para eles andarem. E também procuro que eles tenham essas referências. Eu acho que tenho uma posição neutra, uma forma de estar com todos os jogadores porreira, pelo menos o feedback que eu tenho da maior parte deles é essa. E, como eu estava a dizer há pouco, por opção este ano acabo por estar a fazer menos provas, dediquei mais a provas A e B só, por uma questão simples. Se nós que já temos nível 2 no mínimo não dermos a possibilidade a quem está a entrar de fazer torneios de nível C, coitados, nunca vão entrar. Então, por opção, opto por isso. Vamos voltar um bocadinho atrás ainda quando jogavas. Jogaste dos 10 aos 18 anos. Aos 18, depois tive um acidente grande de moto. E foi isso que te fez Que me deixar de jogar? obrigou a parar. Depois, a vida profissional levou-me a encontrar alguém que também jogava ténis e a partir daí foi eu retomar outra vez aos 26 anos. Nesse período, portanto, dos 18 aos 26, deixaste o ténis pura e simplesmente? Não... Sim, tive que deixar porque tive uma perna toda escavacada com ferros e tudo, e tive mesmo que parar. E o que é que lembravas do ténis nessa altura? Nas alturas estava parado? Sim, quando estiveste parado, lembraste do ténis ou não? Não, muitas vezes mesmo, porque o ténis sempre me deu muito prazer. Sempre criei muitos amigos no ténis, fui uma pessoa sempre de tratos fáceis, uma pessoa que não quer estar mal com ninguém, porque acho que não é isso que nos alimenta o ego, nem a nossa maneira de estar. Então, pronto, sempre senti falta do ténis. Entretanto, retomei aos 26 anos. Onde? Onde é que retomaste? No Ténis Clube Póvoa Santo Adrião, onde atualmente sou diretor técnico. Como é que foste lá parada? Porque era o clube que estava mais próximo de onde eu residia e de onde eu trabalhava. E recordas-te do momento em que dizes, vou ali falar, ou foi pensado? Sim. Como é que foi? Não, lembro do momento em que cheguei lá e vi pessoas, veteranos, que tinham jogado comigo em miúdo, eu miúdo e eles séniores. Foi boa essa, foi uma ajuda também? Não, assim que eles me viram, assim, quando é que começas a vir jogar aqui connosco? Pronto, integrei o grupo deles, depois comecei a ter lá uns treinos outra vez regulares, e o professor João Granja depois meteu-me um bichinho para tirar o curso de treinador. Tirei o curso de treinador, fiquei lá a dar as aulas de mini-ténis de iniciação, e depois apareceu outra pessoa, para mim é o meu grande mentor na parte da arbitragem, foi o Flores Marques, o Luís, em que depois de me ver nos torneios enquanto jogador, tu é que davas aqui um bom juiz árbitro, vai tirar o curso e foi ele que me abriu as portas. Que idade é que tinhas aí? Portanto, eu tirei o curso em 2010, portanto tinha... Passou as contas. Não, mas tinha
30 e poucos anos. Ou seja, tiveste dos 26 aos 30 e tal a jogar Só como a jogador? jogar, sempre desejoso que chegasse aos 35 para deixar de andar a levar com as trutas de 16, 17 e 18 anos. Pronto, para jogar entrar os naquele veteranos. espírito dos veteranos, exatamente. Pronto, depois andei um anito ou dois, ainda consegui fazer qualquer coisa regular nos torneios de veteranos, mas depois a arbitragem começou a ser muita e daí para cá praticamente só jogos regionais. Ainda te lembras da primeira cadeira que fizeste? Lembro da primeira cadeira que fiz. Pá, Então. um nervosismo tremendo, parece que o mundo todo estava a abanar, mas muito giro. Por acaso foi num torneio de veteranos do CIF, no qual eu hoje em dia sou juiz-árbitro. Quem eram os jogadores? Ainda te lembras? Não. O ex-Beama, fiz o ex-Beama, salvo erro o Pedro Martins, salvo erro um jogo com o Pedro Martins, creio. E correu bem o jogo? É pá, impecável, com o Pedro Martins nada consegue correr mal. Quando a gente tem o Pedro Martins enquanto jogador, quer dizer, pá, aquilo, Dentro e fora do campo, é não, impecável. esquece, excepcional. Acho que faz falta mais Pedros Martins no nosso circuito. Mas depois correu bem, depois... Isso deu talento? O facto de ter corrido bem deu talento? Sim. Depois nesse mesmo torneio ainda tive ali uns desafios nos jogos de pares, com alguns jogadores com os quais eu prefiro não referenciar. São jogadores que nos gostam de experimentar. Eu mostrei firmeza e depois até foram questionar o Jorge Cardoso quem eu era, porque como nunca tinham apanhado e viram ali tanta Começaram a firmeza. ter que ter mais cuidado a partir daí. Um bocado por aí, não digo cuidado, mais respeito, digas assim. O que é certo é que hoje em dia, pronto, trabalho muito em torno do circuito de veteranos e é uma família que eu tenho aqui, todos estes jogadores respeitam-me, cumprimentam-me. Ainda ontem aqui no Elvas Cup tive aqui um episódio ao qual eu desde já agradeço e dou os parabéns a todos os jogadores. Tivemos o último jogo, por exemplo, entraram um quarto para a meia-noite, saímos daqui, eram 1:15, assistimos a grandes jogos, e isso só realmente graças ao sacrifício também de alguns jogadores é que as coisas podem correr bem. E é a minha maneira de estar, é dar bem com todos, brincar, mas quando é preciso ser sério. E rigoroso também, como tu és. Na altura que estavas na Póvoa de Santo Adrião, começaste a pensar, nessa altura já pensavas que o ténis ia ser a tua vida? A determinada altura eu estava ligado ao ramo automóvel e fazia o ténis como um hobby, como part-time, ao final do dia. E realmente quando tirei o curso de treinadores, disputou-me ali assim outra vez a vontade que em miúdo já tinha tido, que era viver do ténis. Por força da natureza, as coisas no ramo automóvel não correram bem e a empresa onde eu estava fechou e eu consegui naquele passo fazer a transição e viver só do ténis. Atualmente andava muito tempo ainda no ramo automóvel, ao fim de semana a fazer as arbitragens. Claro que não tinha o tempo que tenho hoje para estar, por exemplo, de quinta a domingo, ou estar a semana toda em alguns torneios internacionais de júniores. Mas estava sempre lá à vontade ao fim de semana, era sempre aquela vontade de mais um torneio. O ténis sente o teu prazer, seja dentro ou fora do corpo? Sim, tenho muito prazer em trabalhar nisto, gosto do que faço e não me via neste momento a fazer outra coisa. A viver de outra coisa. Quando na altura do confinamento eu estava a dar em doidos porque me faltava bolas de ténis, faltavam raquete de marcar ténis, jogos. Faltava-me marcar jogos, faltava-me receber aqueles telefonemas, Rui, pá, vê lá que hoje é que depois a jogar. Faltava-me isso tudo, pá, dá-me um prazer imenso. Já mostrei o meu interesse, inclusivamente, ao Conselho de Arbitragem para tirar o white badge de juiz-árbitro. Faço algumas cadeiras, mas faço mais no espírito de desenrascar os colegas que às vezes estão enrascados e não têm árbitros de cadeira, do que propriamente querer fazer vida disso como alguns andam a fazer. Gosto mais, dá mais gozo a parte de juiz-árbitro. A parte o envolvimento que tens de marcação de jogos, de preparar, ver os cortes, falar com as organizações, os clubes, já tiveste em muitos clubes em Portugal, são muito diferentes ou há algumas semelhanças? Encontras algumas semelhanças? É assim, temos algumas diferenças, embora eu nos clubes onde inicio o trabalho, depois as pessoas acabam por gostar do meu trabalho e acabam por quase que, como é que eu ia dizer? Fidelizas esse teu trabalho e regressas lá automaticamente. Inclusivamente a maior parte dos clubes depois acabam por falar comigo na época seguinte, se eu me importo ficar a gerir
A a parte toda arbitragem dos... dos torneios deles. Claro que para mim é um alento saber que eles confiam em mim, e é aquilo que eu digo, opá, não consigo chegar a todos, e o que eles dizem assim, olha, os que tu não fazes, dizes tu quem é que faz. Temos visto uma tentativa de trazer sangue novo para a arbitragem. Tu és um dos que alimenta essa possibilidade e que dás palco para que os jovens árbitros possam, jovens e não só, Sim, sim, possam entrar neste mundo. Os jogadores têm sensibilidade para perceber que são eles os primeiros a dizer que querem gente nova, têm sensibilidade, recebem bem estes novos árbitros. Temos um bocadinho de tudo. Eu acho que também cabe-nos a nós, enquanto juízes árbitros, percebermos quem é que estamos a meter e em que jogos é que estamos a meter. E não termos medo nem vergonha de dizer assim, olha, hoje vais ter um árbitro que está a iniciar, faz-me um favor, facilita a vida. Você tem feito isso e as coisas têm corrido bem. Ainda aqui no Elvas Cup estamos a iniciar mais um árbitro. E já não é novo. E já não é novo, em quantidade, mas que aconteceu isso. Eu fui ter com os jogadores que ele foi Alertar, arbitrar, não é? alertar, assim, olha, E correu bem? correu impecável, elas também ficaram contentes. Ele é uma pessoa também de fácil trato, também o conheço há muitos anos, é meu atleta enquanto jogador. Isso é importante, o facto de ter jogado ténis é importante, ajuda-vos na arbitragem e ajuda também a ti como juiz árbitro, Sim, teres passado pelos sim, mesmos passos deles. Sim, eu acho que ajuda bastante, dá-nos outra sensibilidade, mesmo às vezes aquelas situações dos pequenos atrasos, conseguimos perceber quando é que é pequenos atrasos, quando é que é jogos de cintura dos jogadores, dá-nos outra, acho que é muito importante, até mesmo aquelas situações, às vezes um jogador acha que viu a bola fora, viu a bola dentro, quando nós também jogamos, nós em alguns momentos passamos por aquilo, quando temos tomado as decisões, Também com aquilo que conseguimos pôr passamos. um bocado ali na pele do jogador e ser mais fácil gerir o processo. Falaste agora aí na possibilidade de tirar o curso do White Patch. Como é que vês o Rui Macedo nos próximos 5 anos? O que é que gostavas de ver? Gostava de me ver a fazer algumas provas, sobretudo júniores internacionais, enquanto juiz árbitro. Adorava ter a possibilidade de fazer internacionais de cadeiras de rodas. Acho que é um desporto com um valor inqualificável. Pronto, bem, a nível nacional é continuar a fazer o que faço. Não aspiro assim a grandes coisas. Gostava de algum dia ter a sorte de conseguir fazer o Campeonato Nacional de Veteranos. Eu sei que posso estar a parecer sempre audaz, mas gostava de uma vez pelo menos fazer o Campeonato Nacional de Veteranos, enquanto juiz árbitro. Rui, o ténis deu-te muitos amigos para a vida? Muitos amigos mesmo, quer os jogadores que se tornaram meus amigos, quer a equipa de arbitragem com quem eu costumo andar rodeado, são amigos, amicíssimos, por vezes prejudicam-se pessoalmente porque sentem que o Rui Macedo está enrascado e precisam dos árbitros. A nível dos atletas, prefiro não falar nisso porque me vou emocionar. Os atletas que eu treino foram meu amparo em alturas muito difíceis da minha vida. Rui, a pergunta sacramental, vivias sem ténis? Não me consigo ver a viver sem ténis. Eu achei, a determinada altura, achei que conseguia. Tive a sorte de andar no setor automóvel, que é uma coisa que gosto muito. O meu falecido pai sempre esteve ligado à área automóvel, sempre esteve ligado à competição automóvel também. Gosto muito, mas percebi que andava lá um bocado enganado, porque o que me deu prazer foi no dia em que eu deixei de estar ligado aos automóveis e só ligado ao ténis. Rui, parabéns pelo trabalho que tens feito, eu tenho a certeza que tens sido um exemplo para muitos daqueles da tua classe e tem sido um prazer trabalhar contigo e felicidades para o resto da tua carreira. Obrigado também pelo teu trabalho.